E daí tem os espelhos e as cavernas. E as pessoas ficam, what? Daí hoje eu vou falar disso. Entendi, engoliu, mas tudo bem. Olá, eu sou a Flávia Gazi, a Furiosa estava aqui, mas ela foi embora. E esse é o Garotas Geeks. E hoje eu vou falar sobre Star Wars, sim, porque vocês pediram uma segunda análise do imaginário dos últimos Jedi. E aqui vai, hoje vamos falar de Rey, a caverna e os espelhos. E tudo os treco louco que acontece. Vamos começar com o filme anterior, Despertar da Força, mas é muito rápido, eu prometo. No Despertar da Força, você descobre que Rey é uma pessoa solitária e que ela tá esperando a família voltar. Ela fala o tempo todo, não, minha família vai voltar, não, eu não posso ir embora desse planeta que não tem nada aqui, que a minha família vai voltar. A família dela nunca volta e ficou todo mundo se perguntando, meu Deus, quem será o pai da Rey? Daí teorias Luke Skywalker, teorias Obi-Wan Kenobi, eu espero que seja que nem tá no filme e não que eles arrumem outra explicação no terceiro filme da série, mas beleza. E daí Rey chega e encontra Luke e eles resolvem treinar. Na verdade, o Luke toma uns tabef da R2-D2 e a Rey enche a paciência dele bastante. Ele fala, beleza, Rey, eu te treino, senta aí nessa pedrinha. E uma das primeiras coisas que ela faz é entender o conceito da força. Daí logo que ela entende o conceito, ela fala do balanço, do equilíbrio e tal, ela começa a ver um local, que é um local que leva para baixo, né? Tá cheio de musgos e coisas, plantas esquisitas, uma vegetação estranha. E o Luke fala, esse aí, gata, esse é o lado sombrio, vai pra aí não. O que ela faz? Vou sim, senhor. Que esse lugar que tá querendo me mostrar algo. E ele fica putérrimo com ela, diz, pô, mina, tô aqui te treinando pra você ser mó Jedi legal, a primeira coisa que você faz é entrar num lugar do lado sombrio da força? Não sei se eu gosto. Inclusive, você é meio poderosa. Pode ser que se você vire do mal, você fique muito poderosa. E mesmo assim, ela resolve ir e visitar este local. Se você viu o Império Contra-Ataca da primeira trilogia e tal, o que eles estão fazendo primeiro é um paralelo com a cena do próprio Luke entrando numa caverna para enfrentar o lado sombrio, que é quando ele vê a imagem do Darth Vader, plá, bate, corta as cabeças fora, a hora que o capacete explode é ele mesmo. Então, eu acho que essa cena nesse filme, a primeira coisa que ela tá tentando fazer é emanar aquela mesma parte do treinamento Jedi que tem a ver com você ir enfrentar o lado sombrio. E eu digo enfrentar com essas aspas no ar que eu fiz, que nem, como é que é o nome do filme lá, do cara? Death Star. $1 million. Austin Powers. Isso. Tô fazendo essas aspas no ar, que nem o vilão do Austin Powers, porque eu acho que enfrentar o lado sombrio foi algo que o Luke fez, mas eu não acho que é algo que todo mundo tem que fazer. Vide aí, caso Rey. A Rey tá lá, ela olha para as vegetação, ela fala, será que eu devo cair? Assim que ela pensa, será? Ela já vai para baixo. Até aí a gente está tendo uma amostragem de um local que dá um pouco de medo, não se aproxima, é um lado sombrio. Então você tem um lado de luz, você tem um lado das sombras. Se você chegar perto, você vai cair. A gente já falou algumas vezes dessas imagens, mas eu vou relembrar que é a imagem tanto da nictomorfia quanto da catamorfia. Nictomorfia é quando a noite, ou a sombra, ou o lugar escuro é do medo, do mal, dá medo, meu Deus, ó. Então não, Rey, não vá pra lá porque é muito do mal e você pode virar do mal. Ao mesmo tempo, quando ela chega perto, ela cai porque ela é atraída por uma força, mas não foi uma queda que ela escolheu, ela é uma vertigem, quase como se você tivesse uma montanha russa. Quando ela cai nessa água, primeiro que ela dá um mergulho e ela vai ver vários ossadas ali embaixo e tal, mas ela não necessariamente se assusta com isso, o que eu já acho uma coisa bem diferente do que aconteceu com o Luke e bem mais interessante. E quando ela sai, ela chega na frente de um espelho e daí ela começa a se ver repetida e os movimentos ficam mais devagar, várias Reys fazem isso, até o momento que a imagem, ela pede para ver os pais, a imagem se forma, quando chega perto dela é a cara dela mesma. Tá bom, vamos aos poucos. Primeiro, o mergulho na água sem o medo das ossadas, etc., significa que ela tem uma visão menos diurna, ou seja, combatente do mundo. Tudo bem que tem ossadas, ela acabou de dizer isso. Às vezes são exatamente os ossos dos mortos ou o que sobrou que vai dar luz a outra vida. Ela tem esse entendimento do balanço da força, dessa questão do equilíbrio. Então quando ela chega nesse lugar, ela não sente medo. Ela se sente atraída pelo reflexo e ela vai até lá. Ela tem uma postura totalmente diferente do Luke, que a primeira coisa que faz quando vê o Darth Vader naquela caverna é pegar o sabre de luz e tentar matar.
Isso eu acho muito importante, muito interessante, porque como a gente falou no vídeo anterior, esse é o primeiro Star Wars que não ruma para a jornada do herói. Isso é ótimo, porque a jornada do herói é incrível, mas já tem bastante, não precisa de novo. Mesmo porque você tem uma heroína mulher. Então, ela não precisa ter esse combate tão grande com o lado sombrio da força. Basta ela entender que tem um equilíbrio e não sair por aí matando pessoas, tá tudo bem. Em nenhum momento ela diz que ela vai fazer isso ou ela faz isso durante o filme. Pelo contrário, eu acho que a visão que ela tem sobre a possibilidade de você se encontrar com o seu lado sombrio de você mesmo e enfrentar e tudo bem, é uma visão muito mais madura do que o Luke teve, por exemplo, em Império Contra-Ataca. Você não precisa ficar com medo. Por quê? Na minha visão, qual que é essa parte da caverna dos dois lados? Descobrir qual é o lado sombrio da força não tem nada a ver com você ir lá e matar alguém. Tem a ver com você descobrir as partes suas, que são sombrias, que são ruins, que não são legais, que têm medo, e você aceitar que elas existem dentro de você e tudo bem. Isso não significa que você não vai ficar triste, que você não vai ficar bravo, mas isso não pode te paralisar ou deixar você ser tomado por isso. E muitas vezes quem passa pro lado sombrio da força é porque acaba sendo paralisado e tomado, completamente tomado por isso. A Rey, inclusive, diz, uma das primeiras coisas que ela fala pro Luke tá acontecendo tudo isso comigo e eu tenho medo. Ela também não tem nenhum problema em assumir que ela tem medo. E talvez isso seja psicologicamente a coisa mais saudável que ela faz. Não ter medo do lado sombrio. Querer ver o que esse lado está tentando ensinar para ela. E é claro, tanto o Luke quanto a Rey vão ver os seus pais. Mas na verdade vão ver eles mesmos. Porque o que importa não é necessariamente quem são os seus ancestrais, mas o que ficou deles em você e o que você vai fazer a respeito disso a partir de agora. Beleza? Então vamos lá. O reflexo é uma coisa muito importante na obra do Gaston Bachelard, que é um dos autores que a gente estuda. Ele fala disso em vários livros, como A Poética do Espaço, A Água e os Sonhos e etc. E ele vai comentar que o reflexo permite o narcisismo. E ele não está falando narcisismo ruim, eu sou foda e você não. Ele está falando o bom narcisismo, de você poder se olhar, se ver refletido em algum lugar, ver o mundo refletido em algum lugar e se reapaixonar pelo mundo. Pelo reflexo, às vezes. E se reapaixonar por você. Pelo reflexo. Porque às vezes quando você olha pro mundo, você fala, nossa, que droga, que ruim. E a hora que você olha pro reflexo, você fala, pô, na verdade o mundo é bacana. Pô, na verdade eu posso ser bacana. Então esse narcisismo, que é um narcisismo amoroso, coloca ele, é uma possibilidade via reflexo. A ida pela caverna porque você quis é um processo de lentidão, é um processo de intimidade, é um processo de autoconhecimento, que é exatamente o que a Rey faz dentro desta caverna, dentro dessa lagoa. É um processo de autoconhecimento. Significa que ele é super legal e super bacana e ela já saiu feliz dando pulinho? Não, ela ficou super triste, inclusive. Porém, ela não fugiu do fato do autoconhecimento. E talvez no reflexo, ela possa descobrir no futuro que ela, apesar de não ter o pai X ou a mãe Y, é muito mais legal e muito mais importante do que ela mesma imagina. Então essa conexão com a emoção, que pode ser considerada algo ruim, se você for muito emocional você vai virar um Sith, isso não acontece com a Rey, porque ela está em busca das suas próprias emoções. Isso também não é a jornada do herói. Olha só que legal quando você pode fazer uma inversão de valores com coisas que você já estava acostumado. O Gaston Bachelard também fala que a caverna, a gruta, ela pode ser o local do inconsciente. Ela pode ser uma metáfora para o inconsciente. Então, quando a Rey mergulha na caverna, ela pode estar mergulhando no seu próprio inconsciente. E é por isso que ela vê várias vezes ela mesma. E quando ela fica triste, é porque ela está indo para algo muito profundo dentro dela. E isso também pode ser muito complicado de se ver. Tem uma passagem sobre a caverna ou a gruta ser uma morada e ser alguma coisa profunda que eu acho muito bonito, que eu vou falar para você. Nessa união entre a parte de bom e a parte ruim, a alma medita. É junto de uma água dormente que o sonhador afirma naturalmente o seu cogito, o verdadeiro cogito da alma, onde pode assegurar o ser das profundezas. Após uma espécie de esquecimento de si, que ele pode descer até o fundo do ser, sem ter as necessidades de tagarelice de dúvida, e daí a alma do sonhador pode retornar à superfície e voltar a viver a vida do seu universo. Daí ele fala várias coisas legais, e daí ele fala o seguinte, que a profundidade e a superfície pertencem uma à outra,
O devaneio das águas dormentes vai de uma a outra para sempre, interminavelmente. O sonhador sonha a sua própria profundeza. Então, o que eu acredito que ela estava fazendo é sonhando a sua própria profundeza, diversas e diversas vezes, até ela encontrar a imagem dela mesma na imagem dos pais. Talvez uma das coisas que possa acontecer com ela, não sei se vai acontecer ou não, porque eu não controlo nada disso, mas que possa acontecer com ela, alguma coisa muito parecida do que aconteceu com Perséfone. Perséfone é uma deusa grega que foi parar no submundo sem querer, ela foi raptada e falaram pra ela não coma nada, ela acabou comendo uma romã e ela teve que ficar no submundo, mas ela também ganhou a permissão de sair. Então ela passa metade da vida no submundo, metade da vida fora. Quando ela sai, a mãe dela, que é a mãe da natureza e tal, Deméter faz as coisas renascerem, é quando vem a primavera. Mas existe uma maneira de você olhar para esse mito, que é quando Perséfone, antes dela ir para o submundo, ela era chamada de Coré. Ela era tipo ingênua, super protegida, nananã. E quando ela vai para o submundo, ela pode se tornar algo diferente. Ela pode reinar tanto na luz quanto na sombra. E ela não vai se tornar uma deusa do mal por conta disso. E talvez esse seja o futuro da Rey, ou um dos futuros possíveis. Pelo fato dela olhar a si mesma e ela ir de encontro ao lado sombrio, ela pode talvez se tornar uma Jedi, ou talvez uma cinzenta, que, se você viu Legends e Clone Wars, você sabe o que eu tô falando, que talvez não precise apenas de um lado da força, possa usar de ambos, ou pelo menos é isso que eu espero que aconteça. Se você curtiu essa análise, por favor, manda pra todo mundo. Fala às pessoas, curte aí esses vídeos, esse canal é mó legal, vou me inscrever e faça isso também. Beijo e até a próxima.